Você é servo de Deus, é servo de Jesus Cristo. Na igreja não tem lugar para nariz empinado, salto alto. Na igreja é lugar de gente humilde, que entende que deve sempre, continuamente, aprender a servir. Eu fui pregar lá em São José dos Campos, na igreja do pastor Carlito, e depois da mensagem no domingo de manhã eu fui conhecer um pouco a estrutura daquela igreja. E aí cheguei no departamento infantil, e no departamento infantil tem um parquinho, balanço, pendor. E lá encontrei um homem que tinha um cinto meio de carpinteiro, cheio de ferramentas, e ele estava consertando um dos brinquedos. Eu me aproximei e descobri que aquele homem é diretor da Embraer. O cara fala vários idiomas, ele viaja o mundo inteiro vendendo aviões, fechando grandes contratos de milhões e milhões de dólares. E eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, esse é o meu ministério na igreja, eu conserto o parquinho das crianças. Que coisa bonita, hein, gente? Esse é o meu ministério na igreja. Ele não é o vice-presidente, ele não é o tesoureiro, ele não é diretor de nada, ele é um homem que Deus tem chamado para consertar o parquinho das crianças. Ele entendeu o que é servir. Nunca brigue na igreja por cargo, brigue para ser sério. Nunca brigue na igreja para ser presidente de nada, nunca brigue na igreja para ser diretor de nada. Brigue sempre para ser um servo do Senhor, e o Senhor vai te colocar onde Ele entende que você é bênção. Celebrei um casamento na minha igreja alguns meses atrás. Sábado à noite, Deus mandou toda a chuva que podia mandar. Todo mundo chique, bonito, assim como vocês estão aqui hoje. Pastor Jonas de terno e gravata, todo mundo elegante. Quando terminou o casamento, a noiva saindo pelo tapete vermelho da nossa igreja, e aí eu saí atrás também para irmos para o local da festa. Entrou pela porta da frente o irmão Edinho. O irmão Edinho estava ensopado, todo molhado. Eu falei, irmão Edinho, o que aconteceu? Ele falou, pastor, hoje é meu dia de cuidar dos carros. Eu dei um abraço nele, ele molhou todo o meu pé, e eu falei para ele assim no ouvido dele, hoje Deus viu muito mais a você do que viu a mim. Hoje você trabalhou mais e serviu mais do que eu que preguei e celebrei o casamento. Hoje você me deu um exemplo de que você é um grande servo. A nossa igreja tem um ministério do estacionamento. São 20 homens que se revezam para cuidar dos carros do lado de fora. Às vezes noite fria de julho em Florianópolis, eles estão lá servindo a Deus. Servir a Deus é onde Deus te chama. Brigue na igreja para ser um servo. Eu fui pregar num congresso de homens em São Bento do Sul, interior de Santa Catarina. No domingo de manhã, na última mensagem, eu estava pregando desde sexta-feira. Eu terminei de pregar, um homem veio na minha direção, um alemão grandão, irmão velho. Ele estava de chinelo, ele estava com uma calça curta, com a sua Bíblia na mão. Ele falou, pastor Jonas, posso conversar com o senhor em particular? Eu falei, eu sou o preletor, ele deve me pedir algum conselho. Falei, vamos irmão, vamos ali numa salinha, vamos numa salinha assim do lado. Ele falou, pastor, Deus usou o senhor para falar comigo, mas enquanto o senhor pregava, Deus colocou no meu coração para mim orar pelo senhor. Eu pensei que ele ia pedir para mim orar por ele, e ele falou assim, eu vou orar pelo senhor, posso? Eu falei, pode. Ele botou aquela mãozona de alemão na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu ajoelhei, não sei se pelo peso da mão do alemão ou pela unção. Mas irmãos, ele começou a orar por mim, e eu comecei a chorar, e a chorar, e a chorar copiosamente. Deus me deu uma visão daquele homem que plantava batatas. Quantas e quantas vezes na roça, só
sozinho. Aquele homem conversou com Deus, esteve na presença de Deus, orou ao Senhor, na sua intimidade com o Senhor. A oração dele era uma oração de unção, que me abençoou minha vida, meu ministério. Aquele homem é um servo de Deus. E eu aprendi que ser pastor é se submeter àqueles que são servos de Deus, aqueles que podem orar por mim, aqueles que podem ungir a minha vida com o Espírito Santo do Senhor. Quem eu sou? Sou um homem falho. Eu fujo da polícia. Eu às vezes tenho desavenças. Eu sou um servo que o Senhor tem usado para pregar a sua palavra, mas eu sei muito bem qual é o meu lugar. Terceiro lugar, seja forte e corajoso. No verso 6, no verso 7, no verso 9, Deus diz para Josué: Josué, ser forte e ser corajoso. Irmãos, eu ando por esse Brasil aí, todo mês eu estou num lugar, 3 meses, 3 domingos eu fico na minha igreja, um domingo eu estou fora, o ano inteiro. Eu vou em algumas igrejas abençoadas, mas eu vou em algumas igrejas de gente medrosa, pastor medroso, nada acontece. Nós precisamos ser gente corajosa no ministério do Senhor, no avanço da igreja. A igreja de Jesus Cristo precisa ser atuante, precisa olhar fora daquela porta e ver a sua comunidade, a sua cidade. Há 50 anos atrás, quando plantaram aqui esta igreja, só tinha uma coisa em mente, pastor Jeremias: ganhar gente para Cristo, ganhar um Moarama para Jesus. A gente faz festa, a gente faz piquenique, a gente faz retiro, mas a missão primordial da igreja é missões. O coral, quando falado com a irmã Helen, tem que ir para a estrada, tem que cantar em tudo quanto é lugar, tem que evangelizar pessoas. Os jovens têm que sair a campo, os adolescentes com seus projetos, homens e mulheres anciãos da igreja, e realmente em busca dos perdidos. Nós precisamos povoar o céu e despovoar o inferno. Mas se nós não tivermos coragem, não vamos fazer nada. Você já sentiu medo de alguma coisa? Quando você sente medo, você não se sente engessado, não se sente paralisado. A Igreja Batista em Mafra me convidou para pregar no aniversário, assim como vocês aqui hoje. Eu cheguei e fui fazer um lanche na casa do irmão João, vice-presidente da igreja. Depois nós fomos para o culto. Eu preguei no culto de aniversário no sábado à noite e fiquei para pregar no domingo. Depois do culto, o irmão João me levou na casa pastoral da igreja, que fica nos fundos da igreja. Uma casa grande de madeira, uns 4 quartos, sala, cozinha, uma despensa. A igreja estava sem pastor, e o irmão João falou assim: pastor Jonas, o senhor vai ficar aqui nessa casa, nós achamos que o senhor vai ficar mais à vontade aqui. Nós preparamos a sua cama, tem aqui na geladeira lanche para o senhor vai ficar aqui. E eu disse assim: vou ficar aqui sozinho? Ele falou: é, pastor. Irmãos, eu tomei um banho, botei um pijama, dei uma olhada na casa toda, que eu não sou bobo nem nada, deixei uma luz acesa, me deitei naquela casa de madeira grandona.